Muito bem, amigos. Então, conforme o combinado, né, nós entramos agora na parte C do nosso bloco 6, um dos mais importantes, por isso tão fracionado, né? É o bloco que fala da retirada compulsória do migrante, né? Nós já falamos sobre repatriação, né, que é aquele sujeito que, por estar irregular, ele não pode entrar no território nacional. Nós já falamos de deportação, que é aquele sujeito que está no território nacional e precisa ser deportado por estar irregular. E nós estamos falando agora da expulsão, que é daqueles indivíduos que cometem crimes de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra, crimes de agressão, aqueles definidos no Estatuto de Roma pelo Tribunal Penal Internacional, e também crime comum doloso, dependendo da gravidade, não é verdade? A gente viu aqui, e da capacidade de ressocialização. Bom, agora o 55, certo? Ele é uma situação em que não é possível proceder à expulsão. Vocês lembram que a gente viu que tem casos que também não é possível proceder à deportação, que não dá para deportar o indivíduo? Pois é, o mesmo vale para a expulsão. Não se procederá à expulsão quando? Está aqui. Não se procederá à expulsão quando? Aí nós vamos ter a medida configurar extradição, mas a extradição inadmitida pela legislação brasileira. Extradição é a medida mais grave, tá? E quando o Brasil não autoriza extradição, é porque a situação do sujeito, do migrante, ela é muito mais gravosa para onde ele vai, certo? Então o Brasil, em muitos casos, não vai admitir extradição. Então, se não admite extradição, quanto mais uma medida mais branda, como, por exemplo, a expulsão, certo? Cuidem isso. Cuidem isso. Alguém vai perguntar, mas professor, se admite a extradição, por que não extraditar ao invés de expulsar? Porque talvez não tenha requisitos para extraditar, só para expulsar. Cada caso é um caso. Então esse inciso 1 é o primeiro. A medida configurar extradição, certo? Inadmitida pela legislação brasileira. Não cabe. 2, o expulsando. O expulsando. E aí nós temos um rol. Todo esse rol aqui, pessoal, é um rol taxativo, certo? São os únicos casos em que não se admite a expulsão. Não existe outro, certo? São os únicos casos que não se admite a expulsão. São esses aqui. O primeiro, tiver filho brasileiro. Mas cuidado para a prova de vocês. Muito cuidado para a prova. Basta ter filho brasileiro? É suficiente ter filho brasileiro? Não. Não é suficiente ter filho brasileiro. Tem que ser filho brasileiro que esteja sob sua guarda, certo? Então, por exemplo, filhos de pais separados, mas a guarda é da mãe, o pai pode ser expulso, porque o pai não tem a guarda do filho. Se deram conta? Ou dependência econômica. E aí sim, ou socioafetiva. Se por alguma razão o filho depender desse pai, mesmo que separado, aí também não se concede a expulsão. Documentos, testemunhas podem demonstrar isso, certo? Documentos e testemunhas podem demonstrar isso. Ou
aqui está, ou tiver pessoa brasileira sob sua tutela, né? Por exemplo, um filho adotivo pode entrar aqui também. Letra B. Tiver cônjuge, agora em nome, né, da união estável, pela instituição da união estável, ou companheiro, residente no Brasil, for casado no Brasil, sem discriminação alguma. Então isso quer dizer o quê, pessoal? Pode ser, inclusive, as relações homoafetivas. Certo? Isso não estava no antigo Estatuto do Estrangeiro, mas a Lei de Imigração traz, certo? Vamos por aqui. Tá? Reconhecido judicial ou legalmente. Daqui. Não é judicial e legalmente. É judicial ou legalmente. Então, cuidado também com esse pequeno detalhezinho aí. Certo? Quem mais não precisa entrar? Agora são as questões etárias, de idade, certo? Crianças e idosos. Tiver ingressado no Brasil até os 12 anos de idade, residindo desde então no país. É desumano expulsar uma criança, mas também não tem sentido, né? Os casos são de crimes e esses menores não cometem crimes, cometem atos infracionais. Então é óbvio que, é claro, agora entendi, desculpem a bobagem, o sujeito cometeu crimes, mas ele ingressou no país até os 12 anos de idade. Não pode expulsar, certo? Não pode expulsar. Até o dia do seu aniversário de 12 anos, se no dia do seu aniversário ele ingressou no Brasil, não pode mais expulsar. E ainda a letra D, for pessoa com mais de 70 anos. Vejam que não fala aqui pessoa com idade igual ou maior a 70 anos, porque como eu já falei para vocês em outros momentos, o tempo não para. Então, no dia de aniversário da pessoa, que ela fez 70 anos, ela já tem mais de 70. Então, a técnica legislativa aqui está correta. For pessoa com mais de 70 anos que resida no país há mais de 10. Certo? Há mais de 10. Considerado, mas cuidado, mais. Considerados a gravidade e o fundamento da expulsão. O menor não tem essa condição. O menor, amigos, é incondicional. O idoso é condicional. Porque ele pode até ter mais de 70 anos, ele pode estar há mais de 10 anos no Brasil, mas a gravidade, amigos, do crime é tão grande que a expulsão se torna imperiosa. O fundamento, certo? Ele é tão lógico que a expulsão é imperiosa. Ok? Podemos dizer que até uma exceção, né? Que o maior de 70 anos seja expulso.
Anotem, por gentileza, o artigo 55, sublinhem, por favor, circulem, marquem, destaquem, pela importância que ele possui, por gentileza. Pegaram? Aqui nós temos 5 artigos, ainda voltados à expulsão, para mostrar a vocês a importância da expulsão na lei de imigração. Artigo 56. Regulamento. Sempre regulamento, né? Ele aparece o tempo inteiro. Eu acho que a palavra que mais aparece na lei de imigração é regulamento. Regulamento definirá procedimentos para apresentação e processamento de pedidos de suspensão e de revogação dos efeitos das medidas de expulsão e de impedimento de ingresso e permanência em território nacional. Um contrário do outro, né? Um é para revogar os efeitos e o outro é para impedir o ingresso e permanência. Quem vai trazer os procedimentos serão os regulamentos. Então eu não vou perder muito tempo com isso, porque o que nos importa de verdade aqui, o que nos importa efetivamente, certo, é a lei de migração. Ok? Artigo 57. Olha o que apareceu de novo. Regulamento. Regulamento disporá sobre condições especiais de autorização de residência para viabilizar medidas de ressocialização a migrante e a visitante em cumprimento de penas aplicadas ou executadas em território nacional. Sabe aqueles sujeitos que cometeram aqueles crimes do slide anterior? Pois é. Nos crimes comuns, dolosos, sujeitos à pena privativa de liberdade, tem que se levar em conta a gravidade e a capacidade de ressocialização, não é? Então aqui o regulamento vai dar as condições especiais para autorizar uma residência a essas pessoas, para que elas tenham chance de se ressocializar. A sociedade tem que fazer a parte dela também, certo? O indivíduo não fica ao relento. Então os regulamentos vão dar também essa oportunidade para que o indivíduo então evite essa medida de expulsão que nós acabamos de ver, né? Para que evite então esse tipo de medida. Certo? Artigo 58, importantíssimo, um dos mais importantes, vamos destacar ele aqui. Certo? Um dos mais importantes, vamos marcar, vamos destacar. No processo de expulsão, no procedimento, serão garantidos o contraditório ou a ampla defesa? Não, o contraditório e a ampla defesa. Aqui está, o contraditório e a ampla defesa. Isso é um resumo daquilo que a gente chama de DPL. Aqui está. É o nosso devido processo legal. Certo? É o devido processo legal. Aqui, amigos, o parágrafo 1º volta a falar da defensoria, não é? Mais uma vez falando da defensoria. A Defensoria Pública da União será, vejam que é uma norma impositiva, nos procedimentos de expulsão, assim como os outros, não tem escolha, não tem escolha. A palavra é será, não é poderá ser, é será notificada da instauração de processo de expulsão, se não houver defensor constituído. Ou seja, todos têm direito à defesa.
Se o indivíduo tem condições de constituir um advogado, que constitua. Se ele não tem condições, então que se notifique a Defensoria Pública. Certo? Vamos supor que foi decretada a expulsão. Foi decretada a expulsão do migrante ou do visitante. Tá? Foi decretada. Aqui, vejam que o que fala não é recurso, como fala-se lá na deportação. A deportação fala em recurso. Aqui, caberá pedido de reconsideração da decisão. Certo? Esse é o pedido. O pedido aqui é a reconsideração. Caberá pedido de reconsideração da decisão sobre a expulsão no prazo de 10 dias, a contar da notificação pessoal do expulsando. Então, ele foi notificado pessoalmente, tem que chegar até ele a notificação, e aí são 10 dias que ele tem para pedir a reconsideração. Se ele não pedir dentro desse prazo, precluiu, não pode pedir mais. Certo? Onde ele pede que seja revertida essa decisão, né? Que ele não seja mais expulso. Tem que saber o prazo de cor. O prazo de reconsideração do expulsando tem que saber que é de 10 dias. Cuidem isso. 10 dias. Artigo 59. Será considerada regular a situação migratória do expulsando cujo processo esteja pendente de decisão, nas condições previstas no artigo 55. Isso quer dizer o quê? Que tem o chamado efeito suspensivo. Aqui está. É aquilo que nós chamamos de efeito suspensivo. Certo? Enquanto o pedido de reconsideração, enquanto o processo esteja em andamento, certo? A gente considera, presume-se, que esse sujeito está em situação regular e não merece a expulsão. Só quando ele for decidido que ele vai ser expulso, certo? Ele entrou com o pedido de reconsideração e não houve reconsideração, ou ele nem entrou com o pedido. Por fim, a gente chega no artigo 60. O artigo 60 também é importante, onde diferencia a expulsão da saída voluntária, né? Como na deportação. A existência de processo de expulsão não impede a saída voluntária do expulsando do país. Ele diz, eu não vou ficar aqui esperando uma decisão, eu vou embora. Eu vou embora. Se ele quiser sair voluntariamente, ele tem todo o direito de sair voluntariamente. Claro, a não ser que ele esteja, por exemplo, em prisão preventiva, né? Por ter cometido um crime. A prisão preventiva impede ele, mas não pelo processo de expulsão, e sim pelo processo penal. O processo penal está impedindo ele de sair do país. Pegaram, pessoal? Ou então uma fiança paga, ou uma medida alternativa que retirou dele o passaporte, mas isso não é o procedimento da expulsão. Isso são outros procedimentos que impedem sua saída voluntária. Anotem, por gentileza, destaquem, sublinhem, escrevam. Esse slide ele é de suma importância e pode marcar presença na prova de vocês, porque ele traz informações importantíssimas a título de expulsão. Entramos nas vedações.
As vedações, amigos. Ah, mas nós vimos casos de vedações, sim. A gente viu casos de vedações, mas a gente viu casos gerais. Agora a gente vai ver casos específicos. Aliás, a gente viu casos específicos. Agora são casos gerais. Que vale para os três. Que vale para a repatriação, que vale para a deportação e que vale para a expulsão. Então diz aqui, não se procederá à repatriação, à deportação ou à expulsão coletivas. Ou seja, ela sempre tem que ser individual, por isso que é considerada como geral. Ela é individual, certo? Mas alguém vai dizer assim, ah, professor, quer dizer que não tem como botar 5 pessoas num avião e repatriá-las? Não tem como pegar 10 pessoas e deportá-las? Não tem como pegar 8 pessoas e expulsá-las? Tem. Não é isso a repatriação coletiva. Não é isso a deportação coletiva e não é isso a expulsão coletiva. É fazer um procedimento único para todos. Isso que é proibido. Tanto que o parágrafo único vai explicar isso para nós. Ó. Entende-se por repatriação, deportação ou expulsão coletiva aquela que não individualiza a situação imigratória irregular de cada pessoa. Então, nada impede que a gente tenha, por exemplo, 8 pessoas. Tem que se analisar as 8. Ou então temos 20 pessoas. Analisa a situação de cada uma. Certo? Vamos supor que dessas 20, 12 mereçam ser deportadas. É feito o procedimento para cada uma. E aí sim, pode-se pegar as 12 e deportar. Sem problema nenhum. Mas tem que se fazer a análise individual. Certo? Individualização é isso. Não quer dizer que tem que mandar uma por uma. Questão boa para cair em prova, né, pessoal? Certo? Isso é individualização. Isso é repatriação coletiva. É vedada. Tem que analisar um por um. Não existe uma tabela, certo? Ali, um local assim que diga que preencheu aquilo ali certinho. Vai se repatriar, deportar ou expulsar. Nós sempre vamos ter uma análise subjetiva. Certo? Nós sempre vamos ter isso. Sempre vamos ter uma análise subjetiva. Questão boa para marcar em prova, até vou destacar. Artigo 62. Não se procederá à repatriação, à deportação ou à expulsão de nenhum indivíduo quando subsistirem razões para acreditar que a medida poderá colocar em risco o quê? A vida ou a integridade pessoal. Só que aqui tem uma armadilha. Uma armadilha. Não fala em liberdade pessoal. Então, o que tem que cuidar aqui? Razões para acreditar. Não é preciso ter certeza. Basta haver uma suspeita.
certo? Suspeita que a repatriação, que a deportação ou que a expulsão possam colocar em risco a vida, esse bem jurídico aqui, ou integridade física, pessoal. Mas não fala em liberdade pessoal, como falava em outras situações. Certo? Cuidem isso no artigo 62. Anotem, por gentileza, destaquem, sublinhem, circulem. São 2 artigos bastante importantes. É como se eles estivessem já nos despedindo desse tema, né? E ele realmente nos despediu do tema. A gente fechou o bloco 6, certo? Quero agradecer a atenção de vocês. Agora é hora de tomar um cafezinho, um chazinho, dar uma relaxada para a gente se preparar e adentrar no bloco 7. Bloco 7 que também é importante e podem ter certeza, haverá fracionamento dele. Certinho? Aguardo vocês, espero os senhores. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.